Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai dar início em 2 Timóteo. Vamos estar lendo o capítulo 1 e o capítulo 2. Vamos estar meditando nesse contexto aí que Paulo aí que escreve esse livro e está orientando ali o incentivo à fidelidade, enfim, a ser fiel ao nosso Senhor. E vamos estar meditando aí nesse 2 Timóteo, enfim, ele deriva ali do 1 Timóteo, que é escrito também direcionado a Timóteo, conselho a ele, é um jovem pregador do Evangelho, enfim, e traz também orientações para nós, também está colocando em prática e está vendo esses detalhes aí que ele nos escreve. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez, que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus, amém. No capítulo 1 ele vai estar falando bem assim, ó. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. E a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loite e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você mediante a imposição das mãos. Enfim, ali dá para entender que era um dom ali que ele tinha mediante a imposição de mãos. Como vale a pena lembrar que quando o apóstolo Paulo fala lá que se eles tinham recebido o batismo, que batismo eles tinham recebido lá em Atos, lá, e eles falam, recebimos o batismo de João Batista, que era batismo de arrependimento. E eles foram batizados novamente, digamos, no batismo de Cristo, e foram colocadas as mãos para que o Espírito Santo repousasse sobre eles, descesse sobre eles. Enfim, aqui a gente vê que este dom também está com este camarada Timóteo, enfim, ele está falando dele. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Senhor, nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Enfim, ele está falando ali de Cristo. Em Cristo Jesus, nós sabemos que é só Ele que merece assim toda a honra, toda a glória. Enfim, é tudo por Ele, é Ele que vai fazer propiciação da nossa alma quando a gente padecer desta terra, ou Ele vir nas nuvens buscar a igreja, como a gente vê hoje aí. Hoje os tempos não são muito favoráveis, digamos, dá para entender que está já se encaminhando para um final. Aí a gente vê outros países aí já na miséria, enfim, o lado esquerdo aí habitando já e está fazendo esse processo. E também a gente vê aqui no Brasil já querendo se encaminhar por esse lado também com esse novo presidente que entrou. Mas enfim, é necessário que essas coisas aconteçam para que Cristo venha, enfim, enquanto não acontece a apostasia, enfim, ali Cristo não volta. Enfim, a gente vai vendo aí que hoje nós temos um rei que é Cristo Jesus, e a nossa terra não é aqui, é lá no céu com Cristo Jesus. Aqui nós só somos peregrinos e estamos passando aí só, digamos assim, só fazendo uma
uma alta passagem aí rápida aí pela terra. Mas enfim, enquanto estivermos aqui, vamos estar orando que o nosso Senhor nos dê paz, né, para estar tendo como conseguindo digerir todas essas coisas. Eu sei que não é fácil, mas vamos pedir muita fé para o Senhor e muito amor no coração para que nós consigamos estar trilhando um caminho reto e justo aqui nesta terra. Retenha com fé o amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-a por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Figelo e Hermógenes. O Senhor concede misericórdia à casa de Onicéforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Vocês sabem muito bem quantos serviços ele me prestou em Efésio. Portanto, você, meu filho, no capítulo 2, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Me perdoe pela palavra ladrão, mas é que esses dias aí é o que eu mais ouço falar aí no nosso país. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pela qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Enfim, tem um aí que estava preso aí sem culpa alguma, só por causa que ele estava falando que é a ressurreição dos mortos e que Cristo vive. Então essa era a perseguição de Paulo e esse era preso inocente. Enfim, hoje a gente vê que pessoas aí são inocentadas por mais que são mais sujos que pau de galinheiro e conseguem inocentar aí, e com a mentira acabam querendo que seja verdade. E aqui a gente vê Paulo aí um exemplo. Paulo, enfim, ele era preso, mas ele era preso por causa de Cristo Jesus, por causa da perseguição que eles tinham atrás dele, por causa que ele pregava que Cristo vive e que nós vamos ressuscitar e tem vida depois da morte. Enfim, é essa nossa fé que eu vejo que nós temos que ter aqui na terra, porque aqui nós passamos aí de passagem. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também ele alcance a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele também, se perseverarmos com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continuo a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvidos. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as controvérsias inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns perverteram a fé. Enfim, Himeneu e Fileto, bem provável que eles pegam aquela passagem ali, e quando Cristo ele morre, há a ressurreição dos mortos ali também. Mas enfim, depois disso aí depende de Cristo Jesus. Mas ali a gente lembra muito bem que os sepulcros foram abertos
e muitos mortos foram vistos em Jerusalém, e Cristo também desceu à mansão dos mortos e pregou os espíritos em prisão. E Himeneu e Fileto, bem provável que eles estavam alarmando ali, falando que a ressurreição dos mortos já tinha acontecido. Bem provável que uma tinha acontecido em Cristo, mas essa outra que nós aguardamos, enfim, essa não aconteceu ainda. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. O Senhor conhece quem lhe pertence e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois vocês sabem que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Enfim, a gente entende aí que também o diabo cega o entendimento também de muitas pessoas aí, dos descrentes aí, para estar seguindo aí fábulas mentirosas, enfim, como a gente sabe muito bem. Mas enfim, terminamos mais uma meditação da palavra no dia de hoje. Me desculpa aí se eu falei um pouquinho a respeito de politicagem, mas é que neste momento aí é o que nós estamos vendo no nosso país aí, e não tem como não comentar esses detalhes. A gente se baseia na palavra, a gente vê exemplos aí, e a gente acaba comentando esses detalhes aí. Me perdoe, mas vamos continuando lendo a nossa palavra aí, que Deus sabe de todas as coisas e Ele permite todas as coisas. E nós, basta cada dia levantar e agradecer a Deus por estarmos vivos, e glória a Deus mais uma vez. Grande abraço, fique com Deus e até mais.